Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós do Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos à palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 8 até o 13. Vamos estar falando a respeito sobre o juízo, dos causos mais complexos, tanto difícil e fácil, tá bom? Vamos ver assim, diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais, e em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, entre questões de litígios, nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E virás aos sacerdotes, levitas e o juiz que houve naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciares no lugar que escolheu o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo o que te ensinarei, conforme ao mandato da lei que te ensinarei, e conforme ao juízo que te disserem, farás da palavra que te anunciares, e te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos aos sacerdotes, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse homem morrerá, e tirará o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. O que nós podemos aprender aqui? Julgamentos iguais, não. Julgamentos diferentes. Primeira coisa que nós vimos aqui, o verso 8, Moisés se perpetua em forma modificada no sistema das judicaturas, inferior e superior. Então, havia causas inferiores, que era julgada facilmente, e havia causas que eram superiores, que era julgado de uma forma. Mas havia sido também instituída no Sinai, Êxodo 18:13, Durante as peregrinações, ambos Moisés, o árbitro final, e o corpo de juízes, auxiliares reunia, e se na vizinhanças do santuário, para tratar de assuntos de menor importância. Apesar de que as cortes inferiores podiam ser descentralizadas e localizadas pelas cidades de Israel. Deuteronômio 16:18. Ficou agora especificado que o Tribunal Superior tinha de continuar no santuário central, o lugar que o Senhor teu Deus escolher, que é o verso 8. Um lembrete de que aquele que habitava no santuário era o juiz supremo de Israel. Este arranjo foi plantado especialmente para o período pré-monárquico,
mas poderia continuar em vigor depois que um rei subisse ao trono de Israel, que é 2 Crônicas 19:8. Em segundo lugar, diz assim: e virá o sacerdote levita e o juiz, que foi naqueles dias, e perguntará e te ensinarão a sentença do juízo. Vamos ver aqui, primeiro, aos sacerdotes e ao juiz. A judicatura central consistia de uma pluralidade de ambos sacerdotes e juízes, 19:17. Mas cada um destes grupos tinha um chefe individual, a saber, o sumo sacerdote, que é também 17:12. E o juiz principal, a formulação não é bastante específica para determinar dessa ordenança a divisão exata de responsabilidade entre o sacerdote e o juiz, 2 Crônica 19:11. Aparentemente, os vereditos tinham de ser anunciados ou pelo sacerdote ou pelo juiz, Deuteronômio 17:12. Verso 10 diz assim: e farás segundo a sentença que te indicará do lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazer segundo tudo o que te manifestarem. O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui uma coisa interessante. Por quê? Porque segundo a lei que eles te ensinarem, e segundo o juízo que te disseres, farás, não te desviará, nem para a direita, verso 11, nem para a esquerda, da sentença que te mostrar. Então, não havia um julgamento partidário, não havia um julgamento injusto, não havia um julgamento dentro do politilismo, algo político. Não havia. Era um julgamento correto. Era um julgamento que ele não faria em momento nenhum uma injustiça. Se você devesse uma causa pequena, você seria julgado por uma causa pequena. Você não seria usurpado num julgamento. O julgamento não seria um julgamento errado. Não impunha uma sentença além daquilo que você deveria passar por aquilo ali. Era algo totalmente fora, não era fora da realidade. Era dentro de uma realidade que você devia. Isso é interessante, tá? E aqui a gente olha, verso 12. E o homem que proceder com soberba, não obedecendo aos sacerdotes, que está para ministrar ali diante do Senhor, tudo é diante de Deus, teu Deus, ou ao juiz, tal homem morrerá. Então o juiz não julgava causa sem a presença do sacerdote. Por quê? Porque a lei não era feita do juiz. A lei era feita por Deus. Então não tinha como um juiz ele mudar essa lei. Olha para você ter uma ideia. Deus ele trata o ser humano com dignidade. Mesmo um ser humano que era condenável. Tinha uma condenação. Mas ele não era tratado de forma desrespeitosa ou com soberba. Não. E é interessante. Então o juiz, ele só julgava com o sacerdote.
Porque a lei, ela não vinha do juiz. O juiz, ele aplicava a lei, mas a lei, ela vinha de Deus. Uma lei pura, uma lei honesta, uma lei sem mistura, sem partidarismo. Olha para você ter ideia, não tinha partidarismo. E o verso 11, você pode olhar por isso, diz assim, ó: farás, não te desviarás, nem para a direita e nem para a esquerda, da sentença que te mostrares. Então não existe partidarismo. Então aqui o que acontece? É interessante que o homem que não dá ouvido morrerás, uma vez que a decisão era, em qualquer dos casos, transmitida pelo representante do Senhor. Qualquer negligência em obedecer era rebeldia contra ele. Tornava-se o ofensor sujeito à pena de morte. Na verdade, esse representante do Senhor, na qualidade de agente oficial da sua justiça, era denominado, por Deus. Êxodo capítulo 21, versículo 6, 22 também, Nesta última observa o paralelismo com os príncipes do teu povo. Deuteronômio 17, 13, Então isso é importante a gente analisar isso. É muito importante. E o verso 13 aqui diz assim: para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Então, a não ser se o réu ali se exaltasse ali diante da sentença, mas uma sentença realmente que caberia dentro daquilo que ele tinha feito. Nunca algo a mais, mas algo dentro da sentença que ele tinha realmente que enfrentar ali, tá bom? Você vê que Deus, ele é justo, e aqueles que julgavam também ali tinham que ser justos. Não porque talvez a pessoa queria modificar as coisas, mudar alguma coisa e não podia mudar, porque julgava. Agora, isso aí, Deus, ele estabeleceu. O homem hoje muda as coisas porque o homem, ele se corrompe cada dia mais, Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida. Que nós possamos aprender o que é verdadeiramente algo justo, mesmo diante de pessoas que precisam ser julgadas por aquilo. Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.